pela irmã, capítulo 18 do Grande Conflito, Nova Luz na América. Bem, aqui nós vamos falar especificamente sobre Guilherme Miller, uma nova luz. Vocês sabem que as coisas vieram andando, né? Alemanha, depois da Alemanha, tiveram alguns focos em outros países da mensagem de salvação. Depois foi o banho de sangue ali na França e depois veio em vários outros países. Mas a perseguição continuava. E então eles vão para a Inglaterra, e a Inglaterra, em vez de abrir o coração para a mensagem de salvação ou a mensagem reformadora, eles abriram o coração, mas eles fizeram uma outra igreja diferente lá, a igreja anglicana. Só que a igreja anglicana, ela continha ainda um pezinho no catolicismo. Ela ainda tinha um pé lá nas práticas errôneas da palavra. E aí, então, a igreja anglicana também começava a perseguir. Aí, o que eles fizeram? Vieram corridos aqui, isso a igreja cristã pós-Cristo, né? Eu estou fazendo um traçado à luz do que ela escreveu na igreja cristã pós-Jesus, né? A morte de Cristo. E aí, então, vem a igreja cristã, ou o cristianismo, a cristandade, vem e vai lá para o Mayflower, pega o barquinho, vai para a América. Chega na América, eles começam numa alegria só, agora temos a liberdade de pregar e tudo mais. Só que agora a América se torna governante. E então eles começam a impor. Impor o quê? Se não for do nosso jeito, na nossa nova igrejinha aqui, você não terá condição, você não vai viver aqui. E então ele começa, então, o evangelho começa a se expandir na América. E essa nova luz, porque a primeira luz foi quando eles foram através do barco e foram para a América, só que muitos anos depois, em 1800 e lá vai Pedrinha, nasce esse homem chamado, aqui um homem íntegro e honesto, chamado Guilherme Miller. Nessa nova luz, ele começa a aprender da mensagem de salvação, ele começa a estudar as escrituras, e então Deus dá uma luz a ele de que sua volta se daria em 1844. E a galera começa a pregar, ele começa a pregar o evangelho. E a gente vai contar um pouco dessa história, desse novo movimento de reforma que houve na América no ano de 1900 e alguma coisa. 1800 e alguma coisa. Vai dizer aqui qual é a data, que eu não sou bom de guardar número. Bem, ele era um homem, esse Guilherme Miller era um homem que era um lavrador, ele era uma pessoa íntegra, os sentimentos dele eram honestos quanto à palavra de Deus, e ele de fato desejava sinceramente conhecer a verdade. Já na infância dele, ele já mostrou ter muita força intelectual superior e incomum. Com o passar dos anos, a sua mente se revelou ativa e bem desenvolvida, demonstrando grande sede pelo saber da palavra. Bem, Guilherme Miller lutou ali a guerra contra a Inglaterra, porque a Inglaterra não queria deixar com que os Estados Unidos crescesse, ou melhor dizendo, aquela pequena nação que ainda não era os Estados Unidos crescesse, mas estava se formando e eles estavam se desvinculando da Inglaterra. E um dos camaradas que guerreou foi Guilherme Miller, e ele era uma pessoa muito benquista, era uma pessoa conhecida, era uma pessoa muito amada entre os americanos ali. Ele ocupou com distinção cargos civis, ou seja, ele foi líder lá político, cargos militares, ele tinha riqueza, honra, e essa riqueza e honra que ele tinha pareciam lhe esperar no futuro, por quê? Porque ele já era um camarada muito bom. Na infância, ele teve contato com a religião. Ao se tornar, contudo, foi levado a se associar com pessoas que conhecem a Deus. A influência era forte, principalmente pelo fato de serem, na maioria, bons cidadãos, humanos e benevolentes. Sabendo disso, a influência da palavra de Deus foi muito grande e Guilherme Miller foi levado a adotar essa atitude aí de conhecer a palavra do Senhor. As interpretações sobre a Bíblia que existiam na época apresentam também algumas dificuldades que lhe pareciam insuperáveis. Ele não entendia muito bem por quê? Porque a Bíblia não era
tão lida naquela época, não era tão fácil ali, mas ele conhecia à luz do que, ele tinha aprendido na igreja, ele conhecia desde pequeno. Mas a sua nova crença, embora pudesse de lado deixando de lado a Bíblia, nada oferecia melhor. Vocês sabem que ele, porque guerreou, foi na guerra, e é comum isso daí, viu muita morte, viu muita coisa ruim, e isso mexeu com a cabeça de Guilherme Miller e mexe com a cabeça de qualquer soldado. Os soldados, ao verem muita morte, tudo acabam ou se apegando mais a Deus, ou quando não, se afastando de Deus. Cadê Deus que tantas coisas ruins acontecem? Matei não sei quantos aí. E muita gente se torna ateu, muita gente depois da Primeira Guerra Mundial, né, da Segunda Guerra Mundial, vocês podem ver que o nível de crescimento do ateísmo começou a crescer. Lembra que o ateísmo vem da onde? Besta que surge do abismo. E aí, mas é um próximo sermão. O céu era como bronze, ele achava que era muito duro, e o chão era como se fosse ferro. Quanto mais pensava, mais contraditórios eram as suas conclusões. Tentei deixar pensar, ele diz aqui, né, que ele tentou pensar pelas coisas do alto, mas não conseguia. Tentou deixar pensar, mas os seus pensamentos não podiam ser controlados. Sentia-me verdadeiramente infeliz. O cara estava numa depressão enorme, numa infelicidade enorme, mas não compreendia a causa. Ele reclamava e queixava-se, sem saber de quem. Sabia que algo estava errado, mas não sabia como ou onde encontrar o que era correto. Ele não tinha o acesso. E por isso que eu falei num sermão nosso que o que mais é necessário hoje é ter acesso. Se eu pudesse fazer um pedido a Deus, e Deus falar assim: "Olha, o que que tu queres que eu te faça?", é o que ele fez com Salomão, né. Eu pediria sabedoria e acesso, para que eu pudesse ter acesso a Deus sempre, ao trono da graça, pudesse andar e caminhar sempre perto dele. E por isso, Guilherme Miller também fez esse questionamento. Ele queria mais. E Guilherme Miller acaba encontrando um amigo e esse amigo de Guilherme Miller ajuda ele nesse processo. Subitamente, diz ele, a verdade sobre um Salvador impressionou a minha mente. Pareceu-me que existe um ser bom e compassivo que perdoaria meus pecados e me livraria da penalidade. Vocês lembram que Guilherme Miller tinha esse negócio que ele estava machucado, e eu acredito que esse machucado, em seu próprio livro, é decorrente da guerra que ele vivia, da guerra que ele passou. Mas surgiu a questão: como a existência desse ser pode ser provada? Já que Deus existe, e ele era meio ateu, meio assim, como é que eu posso provar a existência de Deus? E ele começou nessa busca de querer saber mais. Além da Bíblia, achei que não poderia obter a evidência da existência, da semelhança do Salvador, nem sequer de uma existência futura. Vi que a Bíblia apresentava exatamente um Salvador como o que eu necessitava. Fiquei admirado ao ver como um livro não inspirado desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades. O Salvador se tornou, para mim, o primeiro entre 10.000. E as escrituras que antes eram obscuras e contraditórias tornaram-se lâmpada para os meus pés, para os meus caminhos. Descobri que o Senhor Deus é uma rocha no meio do oceano da minha vida. A Bíblia se tornou o meu estudo principal e posso dizer que a pesquisava com grande alegria. Admira-me de que não houvesse conhecido antes a sua beleza e sua glória. E espantava-me de que já a pudesse haver rejeitado. Perdi todo o meu gosto por outras literaturas e dediquei o meu coração a obter sabedoria de Deus. Veja que Guilherme Miller, um homem de Deus, ele se aprofundou, mais um reformador surge. E esse reformador surge aonde? Dentro da América. E ele começa a se aprofundar nas escrituras, começa a ler a Bíblia, começa a buscar a Bíblia. Se você quer reformar a sua casa, se você quer reformar a sua vida, se você quer reformar aqueles que estão ao seu redor, então se aprofunde na palavra.
Tem gente que quer arrumar os problemas do mundo, mas não arruma nem sua própria cama. Tem gente que quer melhorar o mundo, quer transformar a sua igreja, mas não é transformado pela palavra, não se aprofunda nela, não estuda, não sabe os mecanismos, não amola o facão. Você está gastando energia aí brigando, tendo problema e tudo, e batendo, 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 mas você não consegue cortar o problema da sua vida. Por quê? Porque talvez te falte parar, amolar o seu facão, amolar o seu machado, se aprofundar na Bíblia, entender por que que as coisas estão acontecendo, por que que a Bíblia não está te mostrando algumas coisas, porque talvez você não esteja se aprofundando. E aí você fica a vida inteira malhando, batendo, batendo, batendo e não acorda para a vida. Acorda para a vida, meu irmão. Bem, Miller compreendeu isso e ele precisava transformar o mundo, mas para isso ele tinha que amolar o facão, ele tinha que amolar o machado, ele precisava se aprofundar na palavra. Se ele queria ter bênção, ele queria para si, mas também queria para sua nação, mas também queria para os seus, mas também queria levar a mensagem. E isso nunca é rápido. Veja, Mille confessou publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Antes, uma pessoa que rejeitava a palavra, e agora alguém que se entrega a Cristo. Seus companheiros céticos, entretanto, apresentaram todos os argumentos que ele próprio, muitas vezes, havia utilizado contra as Escrituras. Ele raciocinava que, se a Bíblia é a revelação de Deus, deve ser coerente consigo mesma. Decidiu, então, estudar as Escrituras e verificar se as aparentes contradições podiam ser harmonizadas. Não usava comentários. Comparou passagem com passagem, com o auxílio das referências da Bíblia. Imagine só, não tinha comentário. O que que o cara fazia? Pegava versículo por versículo e ele ia batendo, pá, pá, pá. Pegava uma concordância bíblica, aonde fala sobre amor. Então ele ia em todos os textos bíblicos que fala sobre a palavra amor. Aonde fala sobre a palavra profecia, ele ia em todos os textos bíblicos sobre profecia. E ele ia catando e entendendo de forma clara o que cada autor falava. Lembra que a Bíblia diz o seguinte? Para você compreender a Bíblia tem que ser o quê? Um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, regra e mais regra. É essa a ideia. Por quê? Porque eu quero que você imagine a Bíblia como uma espécie de estátua. E cada um dos autores passaram na rua e jogaram uma pedra. Passaram na rua e fizeram um livro. Passaram na rua e falaram para o seu próprio povo. Passaram na rua e jogaram uma pedra. E aí, então, no final de tudo isso, quando chega, você olha a Bíblia inteira, você fala: puxa vida, tem uma estátua aqui, tem toda uma coerência, tem todo um passo, tem toda uma ideia única. A Bíblia, ela tem começo, meio e fim. Mas cada pessoa que escreveu, escreveu sem saber tudo o que ia acontecer, escreveu sem saber todas as coisas. Então, Deus estava guiando o caminho e ele percebeu isso nas Escrituras. Se você compreender e bastar olhar para a sua vida no passado, você vai perceber que, mesmo diante de nossos erros, mesmo diante de nossos tropeços, Deus está guiando a nossa vida. O problema vem não para nos destruir, mas o problema veio para nos fazer alguém mais forte. Guilherme Miller se tornou alguém mais forte, mais animado. Por quê? Porque ele se aprofundou na palavra. Ele entendeu o seu problema e agora, quando ele ouve a palavra, quando ele estuda a palavra, quando ele se aprofunda na palavra, ele começa a ver o problema dos outros, ele começa a ver o problema do mundo. Por quê? Porque ele sabe quem ele é em todo esse processo. Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe qual é o seu propósito aqui na Terra? Você está aqui para quê? O que você está fazendo? É para ir trabalhar e voltar e fazer suas coisas? É isso para você tá? Para cuidar do outro? Não sei. Qual é seu propósito? Qual é seu objetivo? Você já sabe qual é? Porque tem gente que tem 40 anos, 50 anos e não sabe qual é seu objetivo, não sabe qual é seu propósito, não sabe nem para onde está indo. É onde o vento levar, pastor. Se aí eu tiver que voltar para o Brasil, se eu tiver que fazer isso aqui, se eu tiver que fazer assado, se eu tiver que voltar, se eu tiver que ir para frente, eu vou. O vento vai dizer. Tem gente que não sabe qual é o seu propósito e ele está penando muito. Guilherme Miller entendeu qual era o seu propósito. Com profundo interesse, ele estudou os livros de Daniel e Apocalipse e ele percebeu que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Viu que as figuras metafóricas e as comparações eram explicadas em seu contexto e definidas em outros textos.
Nesses outros textos que explicam o sentido, as palavras deviam ser entendidas de forma literal. O elo, elo após elo, corrente após corrente, recompensava os esforços de Guilherme Miller. Por quê? Porque ele entendia a Bíblia de forma clara. Passo a passo, contemplava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais guiavam sua mente. E Miller chegou à conclusão de que o conceito popular de um milênio antes do fim do mundo não tem base bíblica. Essa doutrina, indicando 1000 anos de paz antes da volta do Senhor, era contrária ao ensinamento de Cristo e dos apóstolos. A Bíblia declarava que o trigo e o joio cresceriam juntos até a ceifa, o fim do mundo, e que os homens perversos e os impostores irão de mal a pior. Veja só, havia uma ideia bíblica naquela época que antes de Cristo voltar, o mundo ficaria 1000 anos de paz, alegria e tal, e todo mundo ficaria feliz. Aí então Jesus estava preparado, o caminho estava bom e tudo. Ah, agora que já está tudo certinho, Jesus vem e aparece no céu. Só que aí ele estudou e falou assim: não, não é assim. O mundo estaria ficando de mal a pior. Os impostores e os maus estariam ruins, e então, quando estivesse pronto, vinha o ceifeiro e cortava ali para dar o prêmio àqueles que estavam com Deus e o prêmio também àqueles, o pagamento para aqueles que não estavam com Deus, que era a morte eterna. Aí ele começa a estudar. Então eu tenho que saber de uma coisa. Já que Deus é verdadeiro, eu tenho que estudar a volta de Cristo, a volta pessoal de Cristo. E aí ele começou a se aprofundar nesse negócio da volta de Cristo. A ideia de que o mundo inteiro se converteria, de que Cristo reinaria de forma espiritual, não era sustentada pela igreja apostólica. Ah, Jesus vai voltar como? De um jeito espiritual. Todo mundo vai se amar, todo mundo vai estar legal, a mão vai ser humana e tá todo mundo bom. Isso é bonito, mas isso não é bíblico. E aí Jesus não iria voltar dessa maneira aí espiritual. Começou a ser aceita de maneira ampla entre os cristãos do século XVIII essa ideia de que a volta de Cristo não seria corpórea, visível e de força e poder com a cavalaria do céu. Não. A volta de Cristo seria como? De uma maneira espiritual, ele estaria no nosso meio e assim ele iria nos levar para o reino dele. Ensinava que as pessoas daquela época, que a volta do Senhor está num futuro muito distante e impedia de prestar atenção aos sinais que anunciavam sua proximidade. Levou muitas pessoas a negligenciarem o preparo para se encontrarem com o Senhor. Porém, agora Miller começa a se encontrar com algumas coisas e é sobre esse tema que ele começa a falar. Miller descobriu que a volta de Cristo era literal e pessoal e era ensinada nas Escrituras. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Veja que ele começa a dizer assim: não, peraí, não, a volta de Cristo não será uma volta aí de qualquer jeito, vai ser corpóreo. E o anjo vai falar, vai trocar a trombeta e ele descerá. E aí ele vem falando outros versos bíblicos que inspiraram ele a acreditar que a volta de Cristo é corpórea ali. Sua volta, os anjos que estiveram mortos ressuscitarão e os mortos-vivos serão transformados. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e num fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos vão ressuscitar de forma incorruptível. E ele começou a ver isso daí. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele começou a entender o ser humano em seu estado presente e mortal, e seu corpo que antes iria se deteriorar, mas com o reino de Deus, esse corpo se tornaria eterno. Aí ele faz um link. Porque o ser humano, em sua condição atual, não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus voltar, ele vai conceder imortalidade ao seu povo. E então chegarão os salvos para possuírem o reino de Deus, que agora eles não podem possuir. Por que não pode possuir agora? Porque o corpo do ser humano é um corpo corrupto, é um corpo que vai ser destruído. Então não dá para ele viver na frequência de Deus. Então, Jesus Cristo, quando voltar, vai ressuscitar todo mundo. E aí ele pegou os textos bíblicos e começou a organizar essa ideia
porque até aquele presente momento Jesus não iria voltar desse jeito, e ele começa a organizar essa ideia. Eu sei que para nós parece ser fácil hoje, mas naquela ideia não estava tudo muito claro, certo? As condições do mundo corrompem a descrição profética dos últimos dias. O mundo estava numa situação tal que a visão profética da volta de Cristo estava corrompida, estava ruim na visão da humanidade. E por isso ele monta uma cronologia ali das escrituras. Ele começa a montar uma ideia muito clara. E aí eu estou pegando passo a passo aqui com vocês, tá? Porque esse capítulo é um capítulo mais técnico e eu tentarei colocar de forma a virar um sermão. Essas e outras passagens aqui, claramente, de Guilherme Miller, que o reino universal de paz e o estabelecimento do reino teriam sido posteriores ao segundo advento. Ele começa, então, a entender a história de Daniel aqui. Ele estudou toda a Bíblia e acabou caindo num texto bíblico de Daniel. Ao encontrar períodos cronológicos que se estendiam até a segunda vinda de Cristo, ele não pôde deixar de considerar. E aí, então, ele começa a ver as coisas que eram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, dizia Daniel, capítulo 29. Já que o que é revelado pertence ao ser humano e o que não é revelado pertence a Deus, então eu vou procurar na Bíblia para eu entender quando se dará a volta de Cristo, já que ele voltará e vai ressuscitar os seus. Quando vai dar? Será que a Bíblia mostra isso? E ele começou a ver as histórias de Daniel, as histórias de Mateus, a história do Apocalipse, tentando encontrar uma solução ali, tentando encontrar no texto bíblico alguma dica, alguma palavra que Deus estivesse falando na sua Bíblia sobre sua volta. E aí, então, ele começa a descobrir aqui algumas coisas. Dentre elas, ele descobre uma profecia, a chamada ali profecia profética do final dos tempos, que tem por título a profecia dos 2300 anos. Essa profecia, ela revela de forma mais clara o momento da segunda vinda, em Daniel 8,14, que diz assim, ó: até 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, fazendo das escrituras o seu próprio intérprete. Lutero descobriu que o santuário seria purificado depois de 2300 anos. Ou seja, ele acreditou que o santuário era a terra e não era um santuário celeste. E ele disse: não, porque naquela época a ideia é que o santuário de Deus era a terra, né? Que o jardim do Éden estava aqui, a galera saiu e ficou o povo aqui. Então, o santuário mesmo é a terra, aonde Deus habita. E aí, então, ele começou a fazer o cálculo com base nisso, de que a terra era o santuário. E esse foi o erro ali de Lutero, não, de Guilherme Miller. Não a profecia. A profecia estava correta. E aí, então, Miller aceitou a opinião comum de que a terra era o santuário. Já que ele falou assim, se o santuário vai ser purificado, ou seja, ele foi com outros textos bíblicos dizendo que Jesus, quando voltasse, iria purificar a terra com fogo, ele falou: é a terra. Então, depois de 2300 anos, o santuário seria purificado. Então, Jesus iria voltar. Depois de 2300 anos, Jesus volta e o santuário é purificado. Vamos encontrar quando é que começa esses 2300 anos. Se eu encontrar quando começa, eu vou saber quando termina. E se eu souber quando termina, então eu vou saber o dia da volta de Cristo. O cara fez esse cálculo aí e foi magnífico a ideia do cara. Poxa, eu encontrei o negócio. Eu encontrei a mina de ouro. E aí, então, quando ele começa a estudar isso, ele descobriu a escala do tempo profético. Ele descobriu que, dentro da Bíblia, cada ano equivale, cada dia profético aqui, desses 2.300 anos, 2.300 dias, equivale a um ano. E então, ele mostrou, provou na Bíblia, e é um fato, cada ano, cada dia representa um ano. E aí, então, ele falou, já que esses 2.300 dias já se passaram 2.300 dias. Então não é dia literal, é outra coisa, é ano. Porque se fosse dia literal, seria na época do próprio Jesus ali. E como é que ele voltou dentro logo do momento dele? Jesus não voltou ainda, então não é dia, é ano. E aí ele foi dentro da Bíblia e encontrou de fato o que a profecia dizia. Não quer dizer que é dia, quer dizer que é ano. Então ele já sabe, agora são 2.300 anos. Se eu encontrar quando é que começa, eu vou encontrar quando termina. E ele começou a fazer cálculos aqui. E aí eu vou falar um pouco desses cálculos que ele fez aqui. Deus ordenara, contudo, o seu mensageiro,
dá a entender essa visão. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Olha, preste atenção nisso daí. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, sabe e entende. Essas 70 semanas, depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27, que eu li agora para vocês. Então, ele fez esse seguinte cálculo aí. Ele pegou e falou o seguinte: olha, são 2.300 anos, certo? 2.300 anos aí, e desses 2.300 anos, tem 70 semanas que é dada para quem? Para o seu povo. E o texto bíblico diz, né? Como a gente leu agora aqui: 70 semanas estão determinadas para o teu povo, ou seja, o judeu. E depois disso daí, o que ia acontecer? O ungido seria morto e já não estará. Ele fará aliança com muitos por uma semana e meia. Depois vem falando da semana e meia aqui. E o sacrifício de manjares vão ser destruídos. Então vamos lá: 2.300 anos menos 70 semanas. Você conta quantos dias tem 70 semanas, né? Então, 7 dias tem uma semana, eu estou fazendo aqui o cálculo. 7 dias tem uma semana, e aí, então, vezes setenta igual a 490. 490 aqui era quando estava determinado para o povo judeu. Então, o ungido seria morto. Aí, então, ele bate, pá, esse negócio de 490 anos referente ao povo judeu. Então, da morte do ungido para trás, tem que dar 490 anos. Por quê? Porque foram dadas 70 semanas. Então, quando Jesus morre, você conta para trás 490 anos. Ali, né? Foi o cálculo que ele fez ali a grosso modo. Vai bater. E aí, então, bate com a profecia de que foi dado para Jerusalém reedificar. Olha como o texto bíblico diz. Os dois períodos começam no mesmo tempo, sendo as 70 semanas seriam contadas desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Se a data dessa ordem pudesse ser localizada, estaria estabelecido o ponto de partida do período de 2.300 anos. Então, o que ele falou? Olha, quando é que começou essa profecia? Se eu determinar quando a profecia começa, eu vou contar dali 70 semanas, e eu vou saber quando Jesus morreu, e vou contar dali 2.300 anos, e vou saber quando Jesus vai voltar. E aí, então, ele começa agora. Pá, 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 o cara começa a estudar a Bíblia. Esdras, capítulo 7, está o decreto promulgado por Artaxerxes no ano 457 a.C. Três reis originando e completando o decreto. Disseram-lhe a perfeição exigida pela profecia para iniciar o início dos 2.300 anos, tornando-se o período 457, quando completou o decreto, como a data da ordem foi cumprida, cada de forma específica da profecia de 70 semanas, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 70 semanas e 72, ou seja, desde quando foi isso aí? Desde a saída e a ordem para restaurar Jerusalém. O texto bíblico via falando. E isso quer dizer que são 69 semanas, ou 483 anos. E o decreto de Artaxerxes fez isso. Bem, esse camarada fez o cálculo. 490 anos. Começando da onde? Quando, de acordo com o texto bíblico, quando Jerusalém deveria ser reconstruída. Quando foi que foi dito isso aí? Aí você vai lá no texto bíblico de Esdras 7 e vem mostrando. Artaxerxes fez um decreto para ser reconstruído ali Jerusalém. E ele pegou, fez esse cálculo. Desse dia, quando o texto bíblico diz que começaria quando? Quando fosse reconstruída Jerusalém, 490 anos deu quando? Deu no outono de 27 depois de Cristo. 490 anos vai dar quando? 27 depois de Cristo. Ou seja, isso aconteceu no ano 27 depois de Cristo. Cristo morre, o ungido vem, e o que aconteceu no ano 27 depois de Cristo? A morte de um cara lá.
a morte, deixa eu ver aqui como é o nome dele, de Estevão. Estevão morre e é a forma que Jerusalém rejeita de vez Deus. Vocês lembram que o próprio Jesus falou o seguinte: olha, eu vou chorar. Ele sobe na montanha e fala, eu choro. Ô Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que acaba com todo mundo, não sei o quê. Todo mundo se alegrando, jogando palmeira no chão e Jesus chorando com Jerusalém. Por quê? Porque ela havia rejeitado o Senhor, o ungido, havia rejeitado a palavra de Deus. E aí, então, o último cara a morrer para acabar com tudo, quando foi? Foi no ano 27 depois de Cristo. Cristo morre, os caras continuam pregando, mas no ano 27 depois de Cristo, eles matam ali Estevão, apedrejando Estevão, falando assim, ó, não queremos isso, rejeito. Aí o que os apóstolos fazem? Eles começam a sair da cidade. Eles começam a sair de Jerusalém, começam a pregar o evangelho em vários outros lugares. Veja só, o cara fez o cálculo e bateu cravado, irmãos. Eu não sei por causa do tempo, eu não sei se eu estou sabendo, se eu estou conseguindo falar de forma clara para vocês, porque o tempo não permite abrir todos os textos bíblicos que Guilherme Miller abriu. Mas o texto bateu claro. Então, quando Ataxerxes escreve lá para liberar o povo de Israel, conta-se daquele dia, de acordo com a profecia de Esdras 7, contra 490 anos. 490 anos bate no ano 27, quando Jerusalém rejeita de vez esse negócio de cristianismo, rejeita de vez esse negócio de Deus. E aí, então, o povo de Deus, ao rejeitar, todo mundo sai de Jerusalém e começa a pregar o evangelho em tudo quanto é canto. Ele foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Veja só como Mateus capítulo 1, versículo 14 e 15 vem dizendo: o tempo está cumprido. Cumprido que tempo? O dos 490 anos que era dado para o povo judeu, conforme o texto diz, né? As 70 semanas determinadas sobre o teu povo. Isso aqui são textos bíblicos que eu estou citando para você, tá bom? Sabendo disso, no ano 34 depois de Cristo, ali os discípulos dirigiram um convite do evangelho, especialmente até aos judeus. A recomendação do Salvador foi: não torneis rumo aos gentios, nem entreis em cidade samaritana, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas de Israel. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. 3 anos e meio depois de seu batismo, ou seja, quanto é que é uma metade de uma semana? Semana tem 7 dias, a metade de uma semana é quanto? 3 dias e meio. Depois de 3 dias e meio do ministério de Cristo, ele morre, ele é crucificado. O que é que o texto bíblico diz? O texto diz: depois das 70 semanas e 2 semanas será morto o ungido, e já não estará. Ele fará firmar aliança com muitos ah, por uma semana, e metade de uma semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, o ungido seria morto, e na metade de uma semana iria cessar a oferta de manjar, ia cessar o sacrifício. O sacrifício era o próprio Cristo. E aí o negócio bate perfeito. Jesus morre, acaba os 490 anos ali. Vendo isso daí, os 490 anos que eram reservados especialmente aos judeus terminaram no ano 34 depois de Cristo. Naquele tempo, pelo ato do sinédrio judaico, a nação selou sua recusa do evangelho através do martírio de Estevão e a perseguição aos seguidores de Cristo. Não só rejeitaram, mas começaram a perseguir aqueles que eram de Cristo. Naquele tempo, tudo começou a mudar. Assim, a mensagem de salvação foi dada ao mundo, aos discípulos forçados a fugir de Jerusalém pela perseguição, e iam por toda parte pregando o evangelho. Aí você já vai para o livro de Atos, que os evangelhos contam a história de Cristo, mas o livro de Atos conta a história da igreja cristã, o começo da igreja de Cristo. Em Atos, capítulo 8, eles começam a correr de Jerusalém. Recebem no Atos, capítulo 1, a presença do Espírito Santo, e agora eles começam a sair de Jerusalém. E aí ele falou: bem, já que 2.300 anos, menos 490, 70 semanas, quanto tempo vai dar? Aí ele colocou 2.300, ou 2.300, menos as 470, 490 anos, né?
para o povo de Jerusalém daria 1810. Ele falou, ó, eu tenho que contar agora 1810. Quanto tempo vai dar aí? 490 dava 1810. 1810 anos. Agora lembre-se, 1810 anos mais quanto? Mais 34. 1810 anos mais 34, porque foi quando fechou o negócio. Mais 34. Não sei se dá para aparecer aqui. 1844. O cara caiu para trás. Meu Deus do céu, descobriu o negócio. Deus revelou. Revelou o quê? Que 1844, que é o ano pós-Cristo, né? Jesus vai voltar. E ele fez a conclusão de que o santuário seria purificado. Quando seria purificado? Em 1844, eu fiz a calculadora aqui para vocês verem. O cara fez o cálculo. Meu amigo, contra a matemática não tem como errar. O cara falou, então me prova. E aí ele começou a pregar, falou assim: Jesus vai purificar a terra em 1844, só não sabemos qual é o dia. Aí ele começou a fazer outros cálculos depois e chegou no mês de outubro, porque foi, segundo ele, em outubro também lá, e de 22 de outubro de 1844, na cabeça dele, Jesus Cristo iria voltar e haveria essa transformação aqui. Já sabia qual era o ano, agora ele precisava saber qual era o mês, qual era o dia. O cara começou nessa neura dele aí. Ele começou a saber e procurar a entender o que era que deveria, quando era que Jesus ia voltar. Nesse esquema de saber tudo isso daí, ele já sabia que seria em 1844. Agora o cara começa a se surpreender. Inicialmente, Miller não tinha a menor expectativa de chegar a essa conclusão. Ele relutou a aceitar os resultados de sua investigação. Ele falou: eu tô doido. Eu não sei qual é o dia que Jesus vai voltar. Eu tô doido aqui, não é possível. E o cara começou: meu Deus, me salva, me salva, me salva, me salva. Mas as evidências das escrituras eram claras demais para que fossem postas de lado. Ele fez o cálculo assim, cara, não tem condição de eu estar errado. E de fato ele não estava errado. Em 1818, ele chegou à solene convicção de que, em aproximadamente 25 anos, Cristo apareceria para libertar o seu povo. Não necessito falar, diz Miller, sobre a alegria que encheu meu coração diante da expectativa tão agradável e de um desejo profundo de participar da alegria dos salvos. Oh, quão brilhante e gloriosa era a verdade! Ele falou assim: puxa, como vai ser legal eu encontrar com o meu rei, que tanto tenho estudado, e agora eu sei qual é o dia. O negócio começou a pegar fogo, irmãos. A novela começa a virar aqui. Surgiu com força dentro de mim a pergunta sobre o meu dever para com o mundo, diante da evidência que eu tinha. Cara, esse cara era um homem de Deus, rapaz. Ele não podia deixar de sentir que era seu dever transmitir a luz que havia recebido. Olha, o cara tinha um negócio precioso na mão. Ninguém esconde uma luz debaixo do quê? Da cama. Você coloca a luz aonde? No alto, né? A maioria das lâmpadas suas são aonde? No alto, né? Será que você não está percebendo que existem alguns irmãos que conhecem a palavra, mas não dão mais estudos bíblicos? Será que você está percebendo que você tem uma luz e você está escondendo debaixo da camisa? Será que você tem uma luz que é a palavra de Deus você está escondendo debaixo da cama? Tem irmão que não prega mais, tem irmão que não prega nem em casa. E às vezes não é só pregar fora, você também tem que viver o evangelho e pregar dentro de casa. Tem os caras que não pregam mais em casa, tem os caras que não falam mais de Cristo, vivem suas vidas, e se tiver um monte de gente sentada, você não vai nem saber qual é o crente, porque é todo mundo igual, comem as mesmas coisas, vestem as mesmas coisas, andam do mesmo jeito, e o cara não tá nem aí. Ele, quando viu isso, falou assim: eu sei quando Cristo vai voltar. Você também, querido irmão que está nos ouvindo, você sabe que pela profecia nós já estamos no fim, tempo do fim. Porque o tempo do fim começou quando? Nessas 2.300 tardes e manhãs. Você sabe que já passou tudo isso daí, nós estamos no final. Você sabe que isso aconteceu em 1844. Já estamos já no final. E aí? Como é que você está? Você está pegando essa luz e botando debaixo da cama? Você está pegando seu dinheiro e investindo em coisas terrenas? Você está pegando suas coisas e colocando em qualquer outro lugar, menos nas coisas do alto, do céu? Eu sei que o tempo está acabando aqui e tudo é muito rápido, e eu falo muito.
mas ele começou a anunciar ao mundo, ele começou a pregar o evangelho. Aonde ele era chamado, o cara ia pregar de que Jesus Cristo ia voltar em 1844. E aí, então, naquele período, em 1833, ou seja, 11 anos antes, aconteceu algo histórico, a queda das estrelas. 1833 nunca foi visto no mundo inteiro. Começou a cair um monte de quê? De estrelas cadentes. Mas foi um monte, irmão, de estrela caindo. E isso era predito na própria palavra. As estrelas do céu cairão pela terra como figueira quando abalada por forte vento. Deixa cair os seus figos. Apocalipse capítulo 6, versículo 13. E o cara falou: batata. Olha só, mais uma profecia se cumprindo. As estrelas estão caindo e todo mundo viu isso. E assim, ó, isso nunca aconteceu na Terra e até hoje nunca aconteceu do jeito que aconteceu daquela época. Muita estrela caindo. Você vê uma ou outra estrelinha voando por aí, quando você está num céu escuro. Mas você vê um monte, mano, todo mundo ficou com medo, os jornais noticiaram, tudo isso aconteceu, a América toda viu. 1833 e o negócio pegando fogo. Sabendo disso, a predição era cumprida. No exato tempo especificado, a Turquia também aceitou a proteção das potências aliadas. Mais uma profecia se cumpre na Turquia, que é uma outra profecia que eu não vou entrar aqui. Aí o cara começou a ligar: meu Deus do céu, a profecia das 2.300 tardes de manhã se cumprindo agora. Ainda não tinha se cumprido, né? Faltava 25 anos. E aqui, quando caiu os meteoros, faltava 10 anos. E ele falou assim: cara, se cumpriu essa profecia, se cumpriu a profecia da Turquia. E agora, rapaz, falta se cumprir o quê? O santuário ser purificado. Mano, é batata, é isso mesmo. E aí, o que ele fez? Ele começou a pregar. Ele começa a pregar e as pessoas estavam céticas, mas começou a ter um volume de gente que acreditou. Começou a ter uma reviravolta na América. E então o povo começou a se alegrar novamente com a questão da palavra, se reavivar na palavra. Bares que antes eram para as pessoas beberem, nos bares começavam a ter pessoas que eram crentes. Imagina só o bar virando igreja. E não era Miller, não. Todo mundo, o negócio começou a virar. Imagine só, empresários paravam suas coisas para ouvir a palavra de Deus e o negócio começa a pegar fogo na América. Só que aí, né, ela, não sei se ela vai dizer aqui nos, nos anos subsequentes, também o inimigo começa a se levantar e começa a misturar um monte de coisa. Bem, essa é a história de Guilherme Miller. Ele começa a pregar, depois vem falar sobre o desapontamento. Jesus Cristo não voltou nesse mesmo ano, mas a alegria desse capítulo era a alegria que infundia seu coração. Por quê? Porque ele estava acreditando piamente e a América inteira acreditou assim. Não estamos falando daquele povo do Mayflower, um punhado de gente. Estamos falando da América como tem hoje, gente pra caramba. Muitas pessoas acreditando no movimento. Vai lá na história, aqui se você procurar na história da América. Guilherme Miller é uma das pessoas assim que foi uma das colunas da América. E não só isso, ele defendeu a América também. E aí então foi dito: bem-aventurado aquele que lê, aos que não querem ler, e aqueles que ouvem, aqueles que se recusam a ouvir qualquer coisa sobre as profecias e guardam as coisas nelas escritas. Muitos se recusaram a atender às advertências e instruções do Apocalipse. Tem gente de todo tipo aqui. Tem gente que não queria saber e tinha gente que queria saber demais. A América se tornou uma convulsão em busca da palavra de Deus, um reavivamento enorme na América. Será que falta esse reavivamento na sua vida? Será que falta esse reavivamento na sua casa? Será que falta ler a palavra dentro de casa? Será que falta ler a palavra para a sua família? Será que falta para os seus filhos, para os seus netos? Será que não está faltando um reavivamento? Se está faltando, nós estamos aqui tentando te ajudar a reformar suas bases para que sua casa não caia. Nós estamos tentando ajudar você nesse processo e o grande conflito que é abrir seus olhos para que você enxergue. Lembra que eu falei para você num determinado sermão o que que você já perdeu porque te faltou sabedoria? O que que você já deixou de ganhar porque te faltou sabedoria? O que que você está perdendo na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu tempo de vida
na sua energia como pessoa, porque te falta sabedoria para utilizar as coisas. Bem, talvez esteja falando com algumas pessoas que estão perdendo muito. Se você é uma dessas pessoas que está perdendo, não fique com medo. Volte-se para os raios da palavra, porque ele vai matar todos os germes. Volte-se à luz da palavra, porque você vai entender quem é você. Você está percebendo que nós estamos fazendo uma cadeia, uma cadência assim para mostrar o cristianismo todo, e aí eu vou chegar na igreja adventista, e depois que eu for chegar na igreja adventista, eu vou chegar onde? Em você. Quem é você para o processo da salvação da humanidade? O que você está fazendo? Eu estou chegando a uma cadência e os meus sermões estão fazendo justamente isso para que você tenha a sua identidade e o seu propósito reativados, para você entender quem é você. Se você entender quem é você, aí então agora tudo começa a se organizar. Ah, já sei quem eu sou, já sei o porquê que eu estou fazendo isso, já sei por que estou sofrendo esse tipo de coisa. Agora eu já sei aonde eu devo meter minhas finanças. Agora eu devo ser um patrocinador do jogo de Deus. Eu não devo ser só um jogador. Eu não devo ser só alguém do jogo de outra pessoa. Eu devo agora patrocinar porque agora eu sei quem eu sou. Bem, mas esse é um tema para um próximo sermão. Hoje nós iremos orar aqui. E temos a irmã Suelen que estará orando por nós. E enquanto a serva do Senhor estiver orando por nós, Deus te abençoe. Senta lá. Enquanto a serva do Senhor estiver orando por nós, eu quero que você se una também a ela em oração. Para quê? Para que tudo comece a fazer sentido para você. Vamos orar. Vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, por esse momento, por estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Obrigada por nos despertar, Senhor, por nos dar mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias que são infinitas. Quando paro para pensar, Senhor, em quão horríveis nós somos e o quanto a Sua graça é maravilhosa, Senhor, é definitivamente quase impossível, Senhor, compreender o seu amor por nós. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós, Senhor, que o Senhor faz para nós. Muito obrigada, pois sabemos que o Senhor jamais nos abandona, mesmo em momentos difíceis, momentos de angústia, o Senhor sempre está conosco. Senhor, eu venho te pedir nesse momento que o Senhor me batize com a presença do Teu Espírito Santo, que eu possa ser cheia, Senhor, da Tua presença. Eu tenho certeza que esse é o pedido de todas as pessoas que estão aqui nesta manhã. Senhor, por favor, me batize com a presença do Teu Espírito. Transforma a minha vida, os meus lábios, os meus gostos, as minhas vontades. Transforme tudo, Senhor, e que eu possa ser mais e mais parecida contigo. Senhor, eu venho te pedir também que o Senhor venha salvar a mim, a minha família, meu esposo, meu pai, minha mãe, meu irmão. Por favor, Senhor, salve cada um deles. Senhor, salve todas as pessoas, os familiares também de cada pessoa que está aqui também. Porque eu sei que há pessoas aqui que rogam, que clamam pela salvação, Senhor, dos seus entes queridos, principalmente daqueles que estão afastados. Senhor, por favor, não permita que nenhum de nós pereçamos e também nenhum dos nossos familiares. Senhor, eu também venho te pedir que o Senhor venha abençoar de uma forma muito especial a Rose, que está aqui todos os dias conosco, derramando uma bênção especial na sua vida. Por favor, Senhor, ouça os pedidos íntimos que ela tem no seu coração. Abençoe também, Senhor, o pastor Anderson, que tem essas lindas mensagens para nós, que também estamos estudando na lição todos os dias. Senhor, por favor, nós sabemos que o, o tempo está próximo. Se estamos cegos, Senhor, nos acorde. Tire, Senhor, as escamas dos nossos olhos, para que possamos perceber, Senhor, que o Senhor não tarda em voltar. Nos ajude, Senhor. Senhor, eu venho te pedir também que o Senhor venha estar com os meus pedidos pessoais que eu tenho
e que, se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor possa fazê-los tornar realidade. Senhor, mais uma vez, eu oro por cada um de nós aqui, oro por mim e por todas as pessoas que estão aqui, Senhor, pela nossa salvação. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor é para nós, por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor fará por nós, Senhor. Obrigada por morrer na cruz do Calvário, sem merecermos, Senhor. Nós não merecemos absolutamente nada. Muito obrigada por tudo. Nós chamamos muito, Senhor, é o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, agradecemos a ti pela vida da irmã Suelen. Obrigado, Senhor, porque tua graça é tamanha que vem ao nosso encontro. Continue, Senhor, a nos abençoar, a nos ajudar em tua palavra. Fortaleça, Senhor, a irmã Rose, nossa líder, para que também a tua bênção repouse sobre ela. Também, Senhor, ao ouvir a tua mensagem de advertência, de regozijo também, porque tua volta está próxima, mas também, Senhor, de alerta para que fortaleçamos nossa vida, Senhor. Não só fortaleçamos, mas também, Senhor, joguemos sementes para outras pessoas estarem recebendo a tua graça. Continue, Senhor, a abençoar o Goal Six, nós, os irmãos que aqui estão. Continue, Senhor, a ajudar a todos a abrirem o coração para a tua verdade. E que o Senhor, ao nos inundar com tua verdade, faça-nos transbordar na vida de outras pessoas. Que outras pessoas também recebam a porção da tua graça, porque elas estão em contatos conosco. Pois o que mais queremos, Senhor, é estar em contato contigo também, é ter mais do teu espírito, é ter mais da tua presença. E por isso colocamos nossa vida em tuas mãos, nossos bens, nossa vida, nossos parentes, nossos filhos em tuas mãos, para que eles também recebam a porção da tua graça. Continua, Senhor, a estar conosco. Continua, Senhor, a nos abençoar. Tudo isso te oramos e agradecemos, Senhor, por tua palavra nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém. Muito obrigada. Que mensagem de reavivamento aos nossos corações, né? É impossível não se emocionar com tudo isso. Nosso Senhor Jesus está voltando e está voltando em breve. Nós temos que nos preparar. E estudar a palavra de Deus não é só ler, é estudar mesmo, né? Temos que ir aprendendo cada dia. Graças a Deus por esse livro. Obrigada, Suelen, pela sua oração, querida. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe seu Amém. dia hoje e de todos nós. Amém. Pastor, temos a Beth aqui com a gente. Eu acho que a Beth é a esposa do Jackson. Ê, Não Beth! sei. Não sei, mas é uma Beth. Eu lembrei dela agora. Olha E aí. seja bem-vinda, Beth. Você é a primeira, acho que é a primeira vez que eu vejo você aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que é a primeira vez que está aqui no nosso programa hoje. Graças a Olha aí. Deus temos vários. O irmão Wellington está aqui, a irmã Olha aí. Glorinha. Ah, o meu pai entrou aqui, mas